Bom, pessoal, agora sim, boa noite para todo mundo que está aqui online ao vivo com a gente. Para a gente começar a nossa live sobre a carreira de design em 2026. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que muda, o que vem mudando, como que a gente tem que se preparar. A gente vai falar um pouquinho também da lista premium, que vocês estão fazendo parte, o para que ela serve, na verdade, né? A gente vai falar um pouquinho da Black Friday também, mas o intuito principal dessa live é a gente falar sobre carreira, sobre o que vem mudando, ouvir vocês um pouquinho também, né? Um espaço onde vocês podem fazer pergunta, onde a gente pode conversar, onde vocês podem tirar dúvidas. Quem se sentir à vontade pode abrir câmera e microfone também e a gente segue conversando, tá? Só para me apresentar, eu sou o Eduagni, eu trabalho como designer já fazem aí um tanto mais de 20 anos, não preciso entrar em tantos detalhes disso, mas já fazem mais de 20 anos que eu trabalhei como designer e atualmente eu sou especialista em User Experience, principalmente com foco em pesquisa. E eu colaborei com muitas empresas nessa minha carreira, desde agências de design, publicidade, marketing esportivo, portais de conteúdo, fábrica de software, startup. Então, eu tenho uma experiência bem variada aí nessa indústria vital e sigo me aperfeiçoando, sigo estudando. Sou fundador da Mergo, onde eu venho dando suporte justamente para outros profissionais poderem se formar, para poderem estudar, para poderem buscar ali aquilo que pode ajudar na evolução das suas carreiras, certo? Bom, a ideia da conversa de hoje é a gente falar de duas coisas básicas, né? O principal é a gente refletir sobre o que está mudando na carreira de design, sobre o que vem surgindo, sobre o que a gente tem de oportunidade, sobre o que a gente tem de cuidado a se tomar, de como a gente pode explorar as nossas forças, de como a gente pode lidar com as nossas fraquezas aí em termos de carreira, né? E eu também vou apresentar o que a Mergo vem preparando aí para vocês nesse cenário, o que que vocês, quanto participantes aí da lista premium, vão receber nesse processo. Mas a ideia aqui é a gente falar de carreira, a gente falar um pouquinho do que esse próximo ano vem preparando aí para gente. A Mergo, para quem não conhece, é uma escola de design que já existe há 12 anos, né? É a primeira escola que trouxe cursos de UX de forma recorrente para a comunidade. Então, eu costumo dizer que é difícil a gente encontrar uma pessoa no mercado que não tenha feito algum curso pela Mergo em algum momento. Então, a Mergo ela surgiu como uma escola de cursos presenciais, assim como todo mundo, a partir da pandemia, a gente se adaptou para o online, para isso que a gente está fazendo aqui agora, para conversar online ao vivo, mas a gente segue fazendo experiências presenciais, a gente segue trabalhando com os nossos eventos aí. Imagino que algumas pessoas aqui estiveram na DexConf, por exemplo, de alguns que eu estou vendo online aqui. Então, a Mergo está aí há 12 anos no mercado, preparando profissionais da área de UX e produto, né, para evoluir em suas carreiras. E sobre o que é essa lista premium da Mergo, da qual vocês estão fazendo parte, é, digamos que é uma comunidade mais intimista que a gente está criando para fazer algo mais especial do que a gente vem fazendo ultimamente, né? A gente quer reunir um grupo de pessoas que tem ali um forte interesse em evoluir na carreira, em fazer networking, e entender os passos necessários aí para essa evolução, para esses estudos e para essas pessoas que estão dispostas, né, a não só evoluir na carreira, como também a fazer parte da lista, a gente quer proporcionar alguns benefícios. O primeiro deles é acesso antecipado a ofertas da Black Friday. A gente nunca libera todas as ofertas de uma única vez. No nosso site a gente vai liberando no decorrer da semana essas ofertas, mas quem está fazendo parte dessa lista premium pode pedir para a gente simplesmente qualquer oferta de qualquer curso ou qualquer tipo de combo ou benefício para eventos que a gente vem liberando de forma antecipada, né? Além disso, a ideia é fornecer descontos permanentes em cursos e em eventos, ou seja, não só durante a Black Friday, mas durante todo o ano a gente sempre vai liberando descontos especiais apenas para quem está nessa lista premium, né?
A gente também vai realizar outras lives que vão ser exclusivas para quem está nessa comunidade, não vai ser aberto, só vai ser divulgado dentro dessa própria lista, além de prioridades em outras oportunidades e lançamentos da Mergo. Normalmente a gente abre eventos que possuem um número de participantes restrito, então a gente libera primeiro a inscrição para quem faz parte da lista, assim como cursos, entre outras atividades que a gente vem trabalhando, certo? Bom, imagino que vocês que estejam aqui no Zoom estejam fazendo parte do grupo de WhatsApp da lista Premium, mas caso alguém não esteja fazendo parte, basta entrar através do link que eu estou deixando aqui no chat, tá? Esse aqui é o link do grupo de WhatsApp da lista Premium. Então, se alguém ainda não entrou, né, vocês se inscreveram no Simpla, a gente foi adicionando as pessoas na comunidade. Caso alguém não esteja fazendo parte, é só entrar no link que a gente colocou aí no chat, certo? Mas vamos começar a falar de carreira, né? Porque o mundo do design está mudando de novo. E eu falo de novo porque eu digo que o mercado ele faz um movimento muito parecido com aquele duplo diamante do processo de design. Eu não sei se todo mundo que está aqui conhece, né, o duplo diamante ou não, mas ele é bem comum para explicar o processo de design. Ele abre, ele fecha, ele abre, ele fecha, né? Para quem não conhece, se digitar no Google duplo diamante, vai ver o desenho lá, ele representa o processo de design. A gente expande em pesquisa, a gente compila dados, a gente faz o processo criativo, a gente testa e evolui o produto. Então, é um movimento que abre e fecha. E o mercado ele também vai fazendo esse mesmo movimento, né? De abrir e fechar, como eu posso dizer, de expandindo em termos de cargos, de atribuições, de de especialidades, né, de requisitos, e ao mesmo tempo ele também fecha esse diamante, ou seja, ele compila e agrupa e generaliza várias dessas habilidades em profissionais únicos, né? Eu lembro que lá no meio dos anos 2000, antes de se popularizar o termo UX, a gente tinha uma série de disciplinas e profissionais e cargos diferentes que juntos faziam o trabalho que uma pessoa que trabalha com UX faz, né? Então a gente tinha ali pessoas de arquitetura de informação, analista de usabilidade, designer de interação, analista de acessibilidade, designer de interfaces ou mesmo web designer. Então a gente tinha uma porção de cargos, se expandia em termos de cargos. No final ali dos anos 2010, começou a se popularizar o termo UX design, então todas essas habilidades foram fundidas em um único profissional, UX designer, que era mais generalista, porque era a necessidade para o mercado amadurecer, né? Ou seja, concentrar forças para poder evoluir em termos de design centrado no usuário, né? Então assim foi, o mercado fechou o diamante de novo. Depois que o mercado adquiriu uma certa maturidade, ele começou a sentir a necessidade de se especializar de novo, então começou a surgir cargos de UX Researcher, UX Writer, Designer Ops, e assim por diante. Ele abriu o diamante de novo. E depois, com o tempo, com recessos, com layoffs, o mercado ele foi fechando o diamante de novo. Ele foi buscando profissionais, por exemplo, de product design que fossem mais generalistas para tocar o processo. E agora a gente está se deparando com uma série de outras questões, de novas tecnologias, de novos meios de interação. Então, o design dentro do mercado de hoje ele está nesse movimento de saber se abre, saber se fecha, ele não está muito sabendo ao certo que movimento que ele faz. E o importante desse processo é a gente aprender como a gente vai lidar com isso, né? Então, o mundo do design está mudando de novo, né? Em 2025, nesse ano que nós estamos, a gente viveu alguns pontos de virada importante, né? O primeiro deles, inevitavelmente, é falar sobre o avanço da inteligência artificial generativa. Claro que a inteligência artificial ela já vem acelerando as coisas aí nos últimos anos, né? Eu lembro que o primeiro projeto que eu trabalhei já aplicando inteligência artificial foi no início de 2023,
e a coisa só vem crescendo nos últimos anos. Esse ano a gente teve uma expansão grande da IA generativa. E quando eu falo do avanço, eu não estou falando só em termos de tecnologia, eu estou falando muito também da adoção do mercado a essa tecnologia. Porque eu acho que 2025 foi o ano que consolidou de fato a adoção da inteligência artificial pelo mercado. Uma coisa que é importante dizer, ninguém ainda sabe direito como usar, né? A gente tem profissionais que já estão utilizando, a gente tem empresas que já estão utilizando, a gente já tem cursos ensinando como utilizar, mas ainda é um grande mercado a ser explorado. A gente ainda está entendendo a melhor forma de criar processos, de automatizar, o que os profissionais precisam de fato saber fazer, o que, que a inteligência artificial não substitui o ser humano. Então é uma coisa que a gente ainda está aprendendo. Mas em 2025 foi quando houve esse grande avanço, né? Isso impacta também na transformação das dinâmicas dos times de produto, porque muitos papéis estão sendo revisados, muitos papéis estão sendo excluídos, muitos papéis estão sendo recriados, né? E a dinâmica desses times de produto vem mudando, e é engraçado que a gente vê dinâmicas muito diferentes dentro de empresas, né? Algumas empresas excluem alguns papéis, algumas empresas criam novos papéis, algumas empresas mesclam times diferentes. Porque, como eu falei, está todo mundo ainda meio aprendendo como usar da melhor maneira isso dentro da própria cultura, né? Existe uma pressão grande por métricas de impacto e eficiência, então as pessoas não estão mais acreditando só no feeling, só na intuição, só no entendimento de experiência de profissionais. Cada vez mais a gente precisa metrificar, cada vez mais a gente precisa ter números verificáveis de que aquilo que a gente está fazendo vem gerando um resultado de fato, vem gerando um impacto. E claro que nem tudo funciona a partir de métrica, nem tudo a gente consegue criar correlações eficientes dentro dos números para justificar aquilo que a gente está fazendo, mas nesse momento do mercado isso vem sendo muito priorizado, né? Além dos profissionais precisando se reposicionar constantemente, porque sim, a gente vem evoluindo em termos de ferramentas, a gente vem evoluindo em termos de estratégia, principalmente. Então, profissionais que não tinham essa habilidade mais estratégica precisam se reposicionar dentro disso, porque as habilidades mais táticas vêm sendo supridas a partir de ferramentas. Então, existe essa necessidade de se reposicionar e de aprender para se reposicionar de fato dentro disso, né? Como que isso vai afetar a carreira de vocês, a nossa carreira como um todo, né? Tem algumas questões para a gente começar a se preocupar, né? Primeiro, as empresas elas estão mesmo buscando profissionais mais estratégicos. A inteligência artificial, ela não necessariamente vai substituir os profissionais. Ou talvez ela não vá substituir todos os profissionais, mas alguns ela vá. Não quer dizer que isso é uma coisa permanente. A gente vê esse movimento no mercado há muito tempo, assim, não só com inteligência artificial, mas a gente vê uma série de ferramentas que surgem e acabam substituindo alguns profissionais no mercado. E depois, né, novos cargos surgem, tudo bem, mas normalmente esses profissionais que vêm sendo substituídos, não só no decorrer dos anos, como hoje em dia pela inteligência artificial, são profissionais que têm um trabalho mais focado no tático. Ou seja, profissionais que meramente executam, né? E sim, a gente tem hoje a possibilidade de, por exemplo, usar a inteligência artificial para gerar textos, para gerar telas, para revisar coisas, né? E fazer isso de uma maneira mais matemática, né? O que agiliza muito o processo. Mas a inteligência artificial ela não é boa em tomar decisões, né? Ela não é boa em entender o contexto. Ela não é boa em analisar a conjuntura das coisas, né? Ela faz o trabalho mais matemático, realmente, né? Então, dentro desse processo, os profissionais que são mais estratégicos, ou seja, aqueles que conseguem analisar o contexto para tomar decisões,
são aqueles que vão se destacar e são aqueles que não vão perder espaço para a inteligência artificial. A inteligência artificial não vai tomar a decisão, ela vai acelerar o trabalho tático. Aquele trabalho que a gente passava tempos analisando dados para compilar, para concatenar, para juntar, a inteligência artificial vai fazer muito bem esse trabalho. Agora, analisar essas informações e tomar boas decisões de acordo com a conjuntura, com o mercado, com a necessidade do usuário, com os objetivos de negócio, esse tipo de tomada de decisão vem dos profissionais, vem dos humanos, né? Assim como o trabalho de equilibrar criatividade e eficiência, né? A inteligência artificial ela pode até gerar conteúdos, ela pode até gerar telas, ela pode até gerar apps inteiros, mas ela faz isso através da repetição de padrões. Ou seja, dificilmente a inteligência artificial vai criar inovação, porque ela trabalha a partir da repetição de padrões que ela encontra a partir do trabalho de outras pessoas, né? Então ela não vai ser capaz de equilibrar criatividade e eficiência para chegar num processo de inovação. Quem vai fazer isso ainda são os profissionais, ainda são os seres humanos. O mercado espera muito que os profissionais mais estratégicos hoje trabalhem de forma integrada com a tecnologia, ou seja, saibam usar a tecnologia para não perder tempo. Saibam usar a tecnologia para automatizar as coisas, para fazer o trabalho braçal, né? Ou seja, para parar de perder tempo com coisas que não deveriam perder tempo. E usar o tempo muito mais de maneira estratégica, muito mais para analisar, muito mais para entender, muito mais para tomar boas decisões, né? Além de profissionais que aprendem de forma contínua, porque não tem jeito, o mercado de tecnologia ele está muito à frente de outros mercados em termos de atualização de conceitos, de ferramentas, de processos. E isso vem acontecer de uma forma acelerada. Claro que o design tem aqueles fundamentos que são imutáveis, mas a partir desses fundamentos a gente tem que se atualizar constantemente dentro das ferramentas e dos processos que vêm surgindo e que não param de surgir. Então, esse é o tipo de profissional mais estratégico que as empresas vêm buscando cada vez mais. E aí, dentro disso, quais que vão ser as habilidades-chave, né, para o próximo ano, para o ano de 2026? Como eu falei, esse ano foi o ano em que o mercado começou a aderir a uma série de novas ferramentas, a uma série de novos processos, que as empresas começaram a remodelar os seus times e entender como eles vão funcionar. Mas 2026 a tendência é que tudo isso comece a se assentar. E aí a gente precisa entender que tipo de habilidade a gente tem que ter para que a gente ganhe realmente novas oportunidades nesse mercado. Primeira coisa, né, as novas competências que vão definir aí os profissionais em 2026. Pesquisa e análise orientada por inteligência artificial. Eu não digo que a inteligência artificial vai fazer a pesquisa para a gente. Ela não vai necessariamente. Ela pode trazer um pouco de pesquisa. Ela pode trazer até um pouco de desk research, por exemplo, né? Mas a inteligência artificial ela não vai necessariamente fazer a pesquisa. Ela não tem o olhar humano, ela não tem a empatia, ela não consegue compreender nuances, contextos, expressões faciais. Ainda ela não faz isso. Não sei quando que vai fazer e se é que vai fazer de fato. Então a pesquisa não exclui nunca o olhar humano. Mas tem um bando de trabalho que pode ser otimizado ou automatizado por inteligência artificial. Eu já falei sobre o processo de análise de dados, de criação de diagramas de afinidades, por exemplo, a partir dos dados que a gente coleta em pesquisa, a busca de padrões comportamentais, a busca de correlações em certos números. A inteligência artificial ela vai fazer isso muito mais rápido do que o cérebro humano, né? Só que o cérebro humano ainda precisa analisar o resultado final e entender o que faz sentido dentro disso ou não, né? Ou seja, colocar o olhar a partir das nuances, do contexto, da conjuntura, da empatia, para poder fazer com que esse resultado final faça sentido. Mas a gente precisa cada vez mais não perder tempo com trabalho braçal.
que é esse trabalho de análise bruto, e isso tem que estar orientado à inteligência artificial. O segundo ponto é o entendimento de métricas de produto. Não dá mais para a gente trabalhar na sorte, para a gente jogar uma coisa no mercado e esperar que isso dê algum resultado. A gente precisa, em tempo real, analisar o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que está crescendo, o que não está crescendo. A gente precisa ir calibrando a direção da performance do produto o tempo todo. Nisso, times de pesquisa, times de growth, de análise de performance vão cada vez mais se consolidando, porque essa é uma necessidade também focada no não perder tempo, né? Então, tudo que a gente puder automatizar, tudo que a gente puder colher resultado rápido para entender se a direção está correta, vai acontecer. E a capacidade de sintetizar os insights e comunicar essas decisões, né? Como eu falei, a inteligência artificial ela pode analisar dados, ela pode buscar correlações, ela pode encontrar padrões comportamentais, mas é o nosso olhar que vai tirar insights a partir dessas análises. É o nosso olhar que vai tomar decisões a partir desses insights, né? Então, a análise dos dados ainda vai ser muito importante, né? A obtenção de insights a partir desses dados, né? Mesmo que alguma ferramenta compile dados para a gente ainda vai ter que ter esse olhar. Além do design estratégico e visão de negócio, né? O design estratégico ele está direcionado justamente a como nós tomamos decisões a partir de boas informações, de bons dados e da análise de métricas e da análise de contexto e das nuances do mercado como um todo, né? E como isso direciona a gente para a visão de negócio, né? A gente não consegue mais trabalhar num produto se a gente não tiver essa visão de negócio. Eu acho que esse é o ponto importante, inclusive, das carreiras focadas em produto, principalmente a diferença do product designer para o que fazia o UX designer há algum tempo atrás, né? Que é justamente essa visão de negócio, essa visão de como funciona o modelo de negócio do produto, para que isso direcione essas boas decisões. Além da curadoria de ferramentas e automações, né? A gente tem uma porção de ferramentas no mercado, não necessariamente a gente vai usar todas e não necessariamente todas se aplicam bem ao nosso contexto. Então, a gente aprender a escolher as melhores ferramentas, a estudar quais que funcionam melhor no nosso contexto, quais que automatizam de forma correta o nosso processo e escolher bem essas ferramentas vai fazer toda a diferença no nosso processo, certo? Bom, a inteligência artificial, né? A gente não para de falar de inteligência artificial, a gente não para de ver conteúdo sobre inteligência artificial ou conteúdo gerado por inteligência artificial. A gente não cansa de ver que previsões de que a inteligência artificial vai tomar certas carreiras, vai, né, consumir certos mercados. Então a gente não pode parar de olhar para isso, logicamente, mas a gente precisa entender de que forma isso de fato afeta a nossa carreira e a nossa profissão. Então, qual que vai ser o papel das pessoas designers aí nessa era da inteligência artificial? E essa é mais uma era dentre tantas da qual a gente passou como designers, né? A profissão de designer ela vem evoluindo junto com a tecnologia. Os fundamentos permanecem os mesmos desde a Bauhaus, mas a gente tem evolução da profissão muito pautada nas ferramentas e na tecnologia, né? Na evolução da tecnologia. Então, o que que a gente precisa prestar atenção? A primeira coisa é que a inteligência artificial não substitui o design. Como eu já falei, a inteligência artificial ela trabalha a partir de padrões. Ela consegue analisar muito bem dados. Ela consegue pegar padrões de comportamento ou de interfaces que a gente já vem utilizando e consegue automatizar isso, consegue dinamizar o uso, consegue mensurar a eficiência, mas ela não substitui o designer. Ela não substitui o olhar humano, o entendimento da necessidade do usuário, né? Nem do contexto de negócio, nem da possibilidade tecnológica. Então, esse olhar ainda é humano. Tá? A inteligência artificial ela não substitui os profissionais, ela é mais uma ferramenta para a gente automatizar o nosso trabalho. É claro que, como eu falei,
Quem tem um trabalho orientado exclusivamente no tático, no operacional, pode sim perder espaço. Mas quem trabalha de forma estratégica, de forma criativa, de forma orientada ao negócio, não vai perder espaço, né? Ela não vai substituir o designer. Ela está transformando o modo como a gente pesquisa, como a gente projeta e como a gente valida essas soluções. Assim como desde, sei lá, do surgimento do Photoshop, por exemplo, do surgimento do Figma, do surgimento de várias ferramentas que a gente utiliza, de como, sei lá, a partir da pandemia a gente começou a efetivamente fazer um trabalho mais remoto. Muita coisa vem transformando a forma como a gente pesquisa, projeta e valida essas soluções, e a inteligência artificial é mais uma dessas formas. A grande diferença é o como ela consegue cruzar esses dados, buscar essas correlações, é, processar esses padrões. Então, ela vem agilizando o trabalho, mas ela ainda é só mais uma ferramenta, né? Mas os designers que não dominarem a inteligência artificial, aliás, os que dominarem, né, vão ser multiplicadores de eficiência, não apenas executores. Então, quem hoje é apenas executor, perde espaço para a inteligência artificial. Quem usa a inteligência artificial para executar, mas ainda é a pessoa que toma as decisões, que tem os insights e toma as decisões a partir disso, essa pessoa não perde espaço para a inteligência artificial. Ela ganha espaço por otimizar o tempo com a inteligência artificial, né? Então isso é importante da gente considerar. E eu queria deixar três atitudes para vocês começarem a se preparar a partir de agora para esse novo mercado, né? O primeiro é aprender continuamente. Muita gente entrou no mercado de UX no boom que ele teve na pandemia ali em 2020, por exemplo, né? 2020, muita gente fala para mim assim que hoje o mercado de UX está diminuindo. E eu falo que não, eu falo que ele cresceu desproporcionalmente durante a pandemia, porque muita empresa estava passando forçadamente pela transformação digital. Então a gente precisou de muitos profissionais, não só de UX, mas de produto em geral, de engenharia. E isso fez com que a gente tivesse um boom nesse período. E agora o mercado voltou para o ritmo normal, né? Então, nesse ritmo normal, o que muita gente aprendeu ali em 2020 ou durante a pandemia para entrar no mercado já não funciona mais hoje, né? A gente entrando no ritmo normal, as empresas elas vão ter um processo de triagem de profissionais muito mais rigoroso, né? E muito mais focado em estratégia. Então, tudo aquilo que foi aprendido em 2020 de como executar, que era a necessidade do momento, já não basta mais. Então, ou a gente continua aprendendo, e principalmente aprendendo de forma estratégica, ou a gente realmente perde espaço. Então, quem quer se preparar tem que aprender continuamente. A segunda coisa é experimentar. A gente tem que testar as ferramentas. A gente tem que testar como funciona. A gente tem que testar os softwares, a gente tem que testar as inteligências artificiais, a gente tem que testar as novas plataformas. A gente tem que ir testando. Se a gente não testar, se a gente não dominar essas ferramentas, se a gente não souber que ferramenta usar em qual momento, a gente também vai perder espaço. Então é sempre bom a gente ter um leque de opções na nossa mão. Além de medir o impacto. A gente não faz mais nada baseado em intuição, a gente não faz mais nada baseado no feeling, né? A gente precisa saber que aquilo que a gente está fazendo está gerando resultado, que aquilo que a gente está fazendo está gerando impacto para o negócio, que aquilo que a gente está fazendo está rentabilizando, que aquilo que a gente está fazendo está automatizando processos e economizando tempo, né? Então, o nosso trabalho não é mais baseado em entregas, o nosso trabalho é baseado em impacto direto, certo? E se a gente for pensar, né, no profissional de design do futuro, né? Por onde vai andar esse profissional do futuro? Quais vão ser as necessidades, e os requisitos de fato, né? Porque o futuro ele não vai esperar, né? A gente se prepara para o futuro. A gente não espera ele chegar para tomar alguma atitude, né? Então a gente vive agora um momento que o design está mudando cada vez mais rápido. E com as ferramentas que a gente tem hoje, ele está mudando muito mais rápido do que mudava em outros momentos, né? E a gente precisa crescer.
nesse processo. Então, é aprendizado contínuo, é adaptação contínua para que a gente possa se manter relevante. O designer ele precisa aprender a se manter relevante. Ele precisa mostrar que o resultado e o impacto para o negócio não vem da automatização, vem do olhar estratégico. E é dessa forma que a gente tem que se preparar, né? Como que a gente consegue ter um olhar estratégico para além das ferramentas, né? Ou seja, a gente vai seguir nessa construção contínua, a gente não tem um ponto final em termos de aprendizado, né? Eu acho que essa é a pior coisa que a gente pode imaginar, que a gente estudou o suficiente, porque o contexto está sempre mudando, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre pesquisa. Quando eu estou dando aula de pesquisa, eu falo, né? O resultado da pesquisa, ela não guarda só a necessidade da pessoa usuária, ela guarda a necessidade da pessoa usuária naquele momento do tempo. E o estudo é a mesma coisa, tá? O estudo é a mesma coisa. Quando a gente estuda alguma coisa, aquilo está suprindo a nossa necessidade naquele momento do tempo. Um ano depois, aquilo já pode não servir mais. Então, a gente tem que ter essa construção contínua, a gente não tem um ponto final. Cada curso que a gente faz, cada projeto que a gente toca, cada troca que a gente tem com outros profissionais, serve para a gente ir ampliando o nosso repertório, para evoluir. A gente não pode parar de ter isso, a gente não pode parar de fazer cursos, de trabalhar em projetos ou de fazer network e trocar com outros profissionais, né? É isso que a gente tenta direcionar aqui na Mergo, né? Oferecer sempre caminhos reais, né, para quem quer crescer com esse propósito, né, de não estancar a evolução, de continuar sempre fazendo essa construção contínua da carreira, certo? Pessoal, eu quero deixar aberto para perguntas e quem tiver alguma pergunta pode colocar aqui no chat, que eu vou respondendo, tá? Enquanto vocês pensam em perguntas, ou se alguém tiver pergunta e quiser deixar aqui, eu vou comentar brevemente com vocês o como vai funcionar a Black Friday, né? Vocês estão aí na nossa lista premium da Merco, então vocês vão poder se beneficiar daquilo que a gente vai fazer dentro da Black Friday e de outras ações que a gente vai fazer também, porque esse é um momento que a gente facilita o acesso aos cursos, às imersões, aos eventos, para quem quer justamente continuar aprendendo. Então, o que a gente vai fazer nessa Black Friday, né? Tudo que é curso ao vivo e presencial, ou seja, que vocês têm contato direto com o professor, conversa, troca experiência, faz projeto em conjunto, todos esses cursos, eles estão com 20% de desconto. Então, lá no nosso site, a gente já tem o curso de UX Research com inteligência artificial, que vai acontecer online ao vivo. A gente tem o curso de pesquisa quantitativa, que vai acontecer ao vivo. A gente tem o curso presencial de UX Strategy, que também já está lá. Esses cursos todos estão lá com 20% de desconto. Os cursos que são gravados, que vocês podem assistir, trabalhar por conta própria ali no estudo de vocês, esses cursos gravados eles estão todos com 30% de desconto. E os combos de curso, né, para quem quer comprar vários cursos de uma vez, os combos eles funcionam sempre acima de 3 cursos, mas se vocês adquirirem acima de 3 cursos, aí não importa se é ao vivo, presencial ou gravado, vocês têm sempre 50% de desconto. Agora, para quem está nessa lista premium, né, para todo mundo que está aqui, que está lá no nosso grupo de WhatsApp, quem está na lista premium ganha mais 10% de desconto, além do que a gente está oferecendo no site. Então, viu um curso no site que está lá com 30% de desconto, vocês ganham mais 10% em cima. Quer comprar um combo de cursos que vai sair por 50% de desconto? Quem está na lista premium ganha 60% de desconto. Então, quem está na lista premium sempre ganha desconto a mais, só por estar na lista, né? Então, qualquer curso que vocês verem no nosso site, basta pedir no nosso WhatsApp falando que faz parte da lista e que quer realmente ter esses 10% a mais de desconto aí, tá? Quem faz parte da lista premium, então, vai ter esse acesso antecipado às ofertas da Black Friday, ou seja, mesmo que ainda não está no site, vocês podem pedir que a gente vai liberar esses descontos, tá? Vai ter descontos permanentes em curso e evento, porque durante todo o ano a gente vai liberando isso para quem está nessa lista premium.
Tem participação em lives exclusivas como essa, porque a gente vai fazer uma série de outras lives no decorrer do ano, exclusivas para quem está na lista premium, além de prioridades aí em outras oportunidades de lançamento, de cursos com número de vagas restrito, de eventos com número de vagas restrito, vocês vão sempre receber prioridade aí, certo? E, como eu tinha falado, quem não está no grupo de WhatsApp, né? Quem se inscreveu aqui nessa live e não está no grupo de WhatsApp, basta acessar o link do grupo que eu coloquei aqui no chat, e aí vocês entram lá no grupo para a gente poder conversar um pouquinho mais e para vocês irem tendo acesso a esses benefícios, certo? Bom, eu vou fechar aqui os meus slides para poder dar uma olhadinha melhor no que vocês estão perguntando, tá? A Jade está perguntando, tudo bem, Jade? Sobre medir impacto em métricas, isso vai depender também se a empresa tem cultura de tomar decisões com dados, certo? Hoje tem o desafio de a empresa não ter essa cultura, então para mim é um desafio medir o valor das minhas entregas, mesmo que eu tente educar meus pares sobre. Nem toda empresa tem cultura de dados, nem toda empresa tem cultura de métricas, ou mesmo de pesquisa, né? A grande questão é que a ascensão da inteligência artificial, ela está pressionando muito mais as empresas a tomar esse tipo de decisão, porque a concorrência está aderindo a isso, né? E essa concorrência sempre faz com que a gente tenha que se movimentar muito mais. Então, o uso da inteligência artificial também está levando o acesso à análise de dados para quem nunca teve. Muitas empresas dependiam de analista de dados para conseguir ter um mínimo de trabalho com dados. Claro que, eu acabei de falar aqui, né? A inteligência artificial não vai substituir esses profissionais, mas ela começa a dar acesso para muitas empresas a uma análise mínima dos dados, buscar uma correlação mínima, dar uma direção mínima, e a pressão que o mercado vai criando, né, a concorrência, os profissionais, os cursos, vai exigindo cada vez mais que as empresas comecem a aderir à escultura de dados. E quando a gente está falando de empresas de tecnologia, isso é muito mais forte, né? As empresas de tecnologia, elas têm muitos dados de cliente que às vezes elas só não sabem como utilizar, né? Eu canso de ver empresas, nesses últimos anos, eu dei consultoria para muitas empresas e treinamento para muitos times, que eu ouvia de muitos profissionais dizendo assim, meu, a empresa, ela tem um volume de dados muito grande, de dados dos clientes, a gente tem uma base de dados enorme e a gente nunca soube como usar. Pois bem, a inteligência artificial, ela está dando a oportunidade da gente aprender a como utilizar esses dados, a como cruzar, como criar correlações. É que, claro que você usar sua inteligência artificial para isso, você vai ter muitas vezes uma métrica ali que não mede ou não mensura de fato o impacto, ou às vezes até mensura o impacto, mas não pensa estrategicamente, né? Os profissionais que vão conseguir olhar para essa métrica e pensar estrategicamente é que vão estar um passo à frente nesse processo, né? Mas sim, a gente tem essa questão, né, de nem sempre a empresa ter essa cultura, e sim, a gente tem que educar. Eu não digo nem tanto educar. Eu não gosto de falar assim que a gente vai educar os profissionais. Eu não gosto de falar que a gente vai evangelizar uma cultura dentro da empresa. Porque de fato a gente só vai fazer com que as pessoas comecem a aderir a algum novo conceito que ainda não é usual na empresa quando a gente mostrar resultado, né? Então a gente não consegue, por exemplo, convencer as pessoas de que fazer pesquisa é uma boa ideia. A gente consegue fazer a pesquisa, mostrar o resultado da pesquisa para as pessoas e falarem: olha, aprendemos isso. Então a gente não começa ensinando, a gente começa fazendo e mostrando o resultado. Quando a gente mostra um resultado que as pessoas não tinham ideia de que podia ser obtido, mas que foi obtido pela pesquisa, pelo dado, aí eles vão começar a olhar com mais atenção. Então, antes de educar, a gente mostra o resultado do que é possível, para depois começar a ensinar, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Vitor, boa noite. Trabalho como designer gráfico e estou pensando em fazer um curso de UX para tentar uma transição de carreira, pensando bastante em não ser substituído pela inteligência artificial e fugir de vagas precarizadas. Esse movimento faz sentido?
Faz sentido se a gente não se focar meramente no tático, né? É, se o seu intuito for fazer um curso para migrar do design gráfico para o UX, basicamente aprendendo como fazer as coisas no Figma, você ainda vai cair no tático, né? Então, é importante que você aprenda o processo de UX, mas que você busque conhecimentos mais focados em estratégia também, tá? Porque é isso que vai fazer a diferença. Se você já trabalha com design gráfico, você já tem uma maturidade de mercado. Quando a gente fala em níveis júnior, pleno, sênior, tudo isso é nível de maturidade de mercado. Então, mesmo que você mude do design gráfico para o UX, a sua maturidade não começa do zero, você já tem uma maturidade de mercado, né? E isso é importante. Então, você precisa ver como você sair do tático para um nível mais estratégico, né? Se você for investir dessa forma, vale a pena. Você faz um curso de UX para entender o processo, para entender como aplicar a sua base de design nesse novo contexto, mas você procura esse entendimento mais estratégico também e não só tático, né? Não só de quem executa, certo? Uh, o Fred está perguntando aqui, boa noite. Sou generalista e ultimamente estou entregando muito freela de design gráfico. O cliente sabe que ficou mais fácil a entrega e com isso eu também consigo cobrar dentro da realidade do pequeno empresário e por isso eu faço mais jobs. Ganho na quantidade. Na minha visão, teremos mais clientes porque ele não quer aprender a usar e quer pagar para quem sabe. A gente tem todo tipo de cliente. A gente tem o cliente que quer pagar mais caro, né? A gente tem o cliente que quer pagar mais barato, a gente tem o cliente que sabe valorizar o nosso trabalho, a gente tem o cliente que desvaloriza o nosso trabalho. Eu acho que o tipo de cliente que a gente escolhe depende do posicionamento que a gente tem, né? Se a gente posiciona que a gente faz um trabalho bem feito, rápido, e barato, a gente vai encontrar um tipo de cliente. Se a gente se propõe a partir do nosso posicionamento, mostrar que a gente faz um trabalho mais estratégico, que o nosso trabalho não é só tela. Se a gente mostra o resultado do impacto do nosso trabalho, a gente vai conseguir um outro tipo de cliente. Então, a gente acaba conquistando o cliente a partir do posicionamento que a gente tem, né? Eu acho que esse é um ponto importante. A gente pode ganhar na quantidade e isso ser fácil de ser feito, a gente pode ganhar na qualidade e isso também ser fácil de ser feito, né? Até porque quando a gente ganha na qualidade estratégica da coisa, né, no aprofundamento do projeto, a gente vai pegar menos projetos, mas vão ser projetos mais profundos que a gente vai mostrar impacto. Financeiramente, ganhar na quantidade também vai fazer sentido, mas conforme a gente vai aprendendo a se posicionar com outros tipos de cliente que esperam algo mais, esperam o entendimento do impacto real, esses clientes vão sempre pagar mais, né? A Ana está pedindo aqui dicas de como dá para começar a molhar os pés no uso da inteligência artificial dentro do UX ou do UI. Eu acho que testando, tá? É, eu acho que com essas ferramentas de inteligência artificial não basta a gente ficar vendo tutorial de como fazer, vendo teoria de como fazer. Eu acho que você tem que botar na prática. É aquela coisa que eu falei de experimentar, né? Tudo que você puder experimentar, você começa. Então você encontra facilmente listas de várias ferramentas de inteligência artificial, cada uma servindo para uma coisa diferente. E você tem que começar a testar essas ferramentas. Nem que você comece pelo chat GPT, que é a mais popular, mas que você comece a testar o que é possível, né? Eu acho que a dica é sempre testar, a dica é sempre experimentar, a dica é sempre botar a mão na massa, tá? O Rui está perguntando aqui. Estou finalizando o meu estágio em UX em dezembro e queria saber como você vê essa parte do mercado para vagas de iniciante. Vejo que o movimento para essas vagas diminuir e eu estou em dúvida de como seguir os estudos de maneira estratégica, para esse momento. Trabalhei bastante a parte de competências de estratégia e IA durante meu estágio. É, eu andei até conversando com alguns recrutadores, com alguns líderes de design de algumas empresas, que eles falavam realmente assim: olha, a gente está adotando mais inteligência artificial e isso inevitavelmente vai dar uma enxugada no time. E aí eu perguntava, mas vai dar enxugada em que parte do time? E eles falavam, na parte que só executa,
na parte que só desenha, por exemplo. Porque sim, a gente tem inteligência artificial fazendo essa porção de coisas, né? Então, assim, o mercado para vagas iniciantes não é que ele está diminuindo, ele está sendo mais criterioso, né? Eu conversei com uma moça que eu dou mentoria recentemente e ela falou assim: Nossa, eu participei de uma entrevista de emprego e essa entrevista de emprego, que era para júnior, eles estão pedindo muita coisa que para mim deveria ser de nível pleno. Aí eu falei: Não é que eles estão pedindo muita coisa, eles não estão pedindo mais aquele nível tático operacional, que era você só desenhar a tela. Eles estão pedindo uma outra camada agora, que é uma camada de entendimento, uma camada de insights, uma camada de análise, uma camada de deduções ali. Então, claro que você, Rui, se você for partir para o mercado para buscar uma vaga júnior, sabendo só o nível tático operacional, tá? Talvez você tenha menos oportunidades. Agora, você próprio falou que já vem trabalhando bastante, né, a parte das competências de estratégia, de inteligência artificial, e esse é o segredo. É você chegar nessas empresas buscando uma oportunidade, mas mostrar que o trabalho que você faz não é um trabalho que é substituível por uma inteligência artificial, porque não é só gerar tela, fluxo ou coisa do tipo, que você tem esse olhar, esse insight, esse entendimento, esse nível mais estratégico, né? Eu acho que isso é importante, certo? Bom, pessoal, a gente está chegando ao final da nossa live. Já tivemos aqui as perguntas. Quem não está no grupo de WhatsApp aqui ainda, pode entrar lá no grupo a partir do link que eu deixei aqui no chat. E quem tiver interessado em cursos, em novidades, pode mandar mensagem particular para a Mergo, para o perfil da Mergo lá no WhatsApp, que a gente vai liberando. E a partir da próxima semana a gente vai começar a liberar mais novidades aí relacionadas a cursos, relacionada a Black Friday e tudo mais que a gente tem aí de novidades para vocês, certo? Galera, brigadão por ficar com a gente aqui nessa quinta-feira à noite. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela atenção aí e a gente segue conversando. Brigadão e até a próxima e conta sempre com a Mergo aí. Valeu, gente.